Olá, bem-vindos ao Portalcast. Hoje a gente vai fundo aqui numas investigações e uns contratos bem recentes lá em Belford Roxo que, olha, estão dando o que falar. Pois é. Temos aqui informações de uma reportagem do G1 e também conseguimos uns documentos exclusivos aqui no Portal de Bel que adicionam mais peças nesse quebra-cabeça. Exatamente. A ideia é tentar entender o que está acontecendo, né? Envolve gente importante da prefeitura, contratos com valores bem altos. Vamos começar então pelo que o G1, lá do RJ2, trouxe, sobre 2 secretários que foram nomeados agora em janeiro pelo prefeito Márcio Canella. Isso. O secretário de governo, Carlos Eduardo Pereira, mais conhecido como Dudu Magalhães, e a secretária de educação, Sheila Boechat Ferreira. Sim, e o ponto é que os dois já tinham sido alvo de um inquérito da Polícia Civil, isso lá em 2019. Falava-se num suposto desvio de 30 milhões de reais. Bastante dinheiro. Muita coisa. E as suspeitas eram graves, né? Organização criminosa, fraude em licitação, falsidade ideológica. Falsidade ideológica é mentir em documento oficial, né? Para quem não lembra. Exato. E ainda peculato, que é o desvio de dinheiro público por funcionário, e lavagem de dinheiro. O Ministério Público chegou a oferecer denúncia contra o Dudu Magalhães em 2020. Ah, então avançou para denúncia contra ele. Sim, mas a Sheila Boechat, é importante dizer, não foi citada nessa denúncia específica do MP. Me entendi. E o foco desse esquema todo, segundo essa investigação, que corre em sigilo, né, era desviar dinheiro da saúde. Isso. Identificaram umas movimentações financeiras bem suspeitas, coisa de 34 milhões, sabe? Entre pessoas, empresas, tudo ligado à prefeitura. Nossa. E a polícia, nessa investigação, chegou a apontar que o Dudu Magalhães seria o operador de um esquema de rachadinha e até de funcionários fantasmas. Pois é. E aí que entra a secretária de Educação, a Sheila. Segundo a polícia, ela teria sido uma dessas funcionárias fantasmas. Que situação, hein? Complicado. E além disso, a investigação também apontou que o grupo supostamente fraudava licitações. Formavam cartéis, direcionavam as disputas, usavam dispensa de licitação quando não deveria. Bom, isso tudo já é bem sério por si só. Mas a história ganha novos contornos quando a gente junta com as informações mais recentes que o Portal de Bel conseguiu através de documentos exclusivos. É aqui que entra a empresa Branco e Cruz. Ela foi contratada agora, recentemente, pela prefeitura. O contrato é para fornecer medicamentos. E o que esses documentos que a gente recebeu sugerem? Olha, eles indicam que essa mesma Branco e Cruz já esteve envolvida em investigações antes por suspeita de fraude em licitação lá no município mesmo. Antes? Como assim? São disso com o secretário, o Dudu Magalhães. O que os documentos mostram? Então, os indícios são bem diretos. A gente encontrou, por exemplo, boletos da Branco e Cruz, e esses boletos foram emitidos para o endereço de uma outra empresa, e adivinha? Uma empresa da qual o Dudu é sócio. No endereço de outra empresa dele. Exato. E tem mais. E-mails. E-mails com orçamentos da Branco e Cruz enviados diretamente para o e-mail pessoal do Dudu Magalhães. Para o e-mail pessoal, nossa, isso é muito próximo. Muito próximo. E outras empresas que também foram investigadas naquela época, tipo uma chamada CDE Diagnóstico, também tinham endereços ligados a ele. Assim, tudo isso levanta suspeita, né? De que talvez essas empresas fossem controladas por ele, mas de forma indireta, usando laranjas, talvez, ou empresas de fachada. Entendi. E o ponto-chave agora é, essa mesma empresa, a Branco e Cruz, com todo esse histórico, digamos, questionável. Exato. Foi contratada agora, em 2025, pela Prefeitura de Belford Roxo. E não é um contrato pequeno. De jeito nenhum. A soma passa dos 32 milhões de reais para fornecer medicamentos. 32 milhões? E aí vem a questão crucial, que é a da transparência. Esses contratos recentes, milionários, simplesmente não estão disponíveis no portal da transparência da prefeitura. Não estão? Mas isso não é contra a lei? Totalmente. Viola a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Sem essa publicidade, como é que a população ou mesmo os órgãos de controle vão fiscalizar? Saber o que está sendo comprado, por qual valor, os prazos, fica impossível. Complica muito a fiscalização. É bom a gente reforçar um ponto aqui, né? Nós não estamos afirmando
que existe fraude nesses contratos atuais de 2025. Não, de forma alguma, a afirmação não é essa. Mas, com base nesse histórico todo, nesses indícios que os documentos trazem, parece mais do que justificado que os órgãos de controle, o Ministério Público, investiguem a fundo essa relação. A relação entre a empresa, o secretário, os contratos recentes. Sem dúvida alguma, é uma questão de interesse público, afinal, é direito de todo cidadão saber como o dinheiro dos impostos está sendo usado. Exatamente. E toda essa situação, só reforça o quanto é importante a gente ficar de olho, cobrar transparência na gestão pública. Com certeza. Isso até me faz pensar e talvez deixar essa reflexão para o nosso ouvinte, diante desse cenário, dessa dificuldade que a gente vê para acessar informações básicas de contratos. Que mecanismos será que a sociedade civil pode usar ou mesmo exigir para garantir que a gestão seja mais transparente? E para que os responsáveis, caso se comprove alguma irregularidade, sejam de fato responsabilizados? É uma ótima pergunta para a gente pensar. E com essa reflexão a gente encerra nossa análise de hoje no Portalcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.